Olá, meu nome é Alexia e junto com a Bárbara Lauri, Érica, Larissa Tonos, Marina e Michael, realizamos e abordaremos a seguir o trabalho sobre o tema Violência no Pós-Parto. Fomos orientados pela professora doutora Carla Marcassini. Espero que gostem. Segundo a OMS, VPI, violência por parceiro íntimo, é o comportamento de um parceiro íntimo ou ex-parceiro que causa dano físico, psicológico ou sexual, incluindo agressões físicas, coerção sexual, abuso psicológico e comportamento de controle. É a forma mais comum de violência contra a mulher e a violência não é dirigida apenas à mulher, mas sim ao filho intrauterino, ao recém-nascido ou que já está em seu primeiro ano de vida, o qual cresce em um ambiente hostil e em situação de violência. Após nos aprofundarmos mais no assunto, verificamos algumas limitações, dentre elas a vergonha, a falta de apoio social, principalmente por parte da família, a pressão social, a dependência econômica das mulheres e os mecanismos psíquicos delas para enfrentar os traumas vivenciados são fatores que podem interferir diretamente na disponibilidade para falar sobre esse assunto. Acrescenta-se ainda a possível relação não empática entre a entrevistadora e a entrevistada, o local da entrevista, a insegurança da mulher sobre a confidencialidade do seu relato, a relação atual e o medo do seu parceiro agressor e a proteção que a mulher dá ao parceiro pelo desejo de manter a relação, especialmente se ele é o pai da criança, implica no reconhecimento da existência da VPI. Além disso, mães envolvidas em relações violentas tendem a frequentar menos os serviços de saúde, o que implica diretamente na coleta de dados que é realizada somente nesses serviços. E com isso, a gente percebe que esse problema não é apenas um problema médico ou de saúde pública, mas sim uma situação complexa e multifatorial. Bom, alguns fatores de risco que encontramos foram mulheres com baixa autoestima, baixa escolaridade, sem renda própria ou precárias condições socioeconômicas, agressão física ao parceiro sem ter sido agredida, parceiro muito controlador, brigas frequentes, mulheres mais jovens, uso de álcool e drogas pela mulher e pelo parceiro, comportamento agressivo do parceiro fora de casa, comunicação ineficaz, suspeitas de infidelidade, VPI durante a gestação ou antes dela, mulheres cujos bebês nasceram com peso inferior a 2,5 kg e histórico familiar de VPI, seja pelo homem ou pela mulher, que aí já indica outro problema sério, que é a transmissão transgeracional da violência. Algumas possíveis causas que identificamos foram o aumento das discussões entre o casal devido ao estresse e às mudanças de vida, gravidez envolvida no clima de ciúmes e desconfiança com relação à paternidade, noites mal dormidas e mudanças na dinâmica familiar, aumento da responsabilidade financeira, mudanças físicas e hormonais na mulher e o menor interesse da mulher na atividade sexual no pós-parto imediato, que pode levar a um aumento da violência sexual neste período. Com relação aos dados estatísticos, a incidência de VPI na gravidez foi de até 15,5% no interior de São Paulo e até 36,7% na capital. A incidência de VPI no pós-parto foi de 25,6%, com prevalência da violência psicológica, seguida da física e, por último, da sexual. E o percentual de violência sexual foi elevado no primeiro mês pós-parto. Desde o nascimento da criança até o momento da entrevista, 30% das mulheres relataram terem se envolvido em pelo menos um ato de violência física com seu parceiro íntimo, seja como vítima ou autora da violência. E 36,7% das mulheres referiram que houve ocorrência de VPI durante a gestação e 25,6% das mulheres relataram continuidade das agressões no pós-parto. Além disso, as mulheres expostas à VPI têm maior probabilidade da ingestão de álcool durante a gravidez, serem portadoras do HIV e apresentarem sinais de depressão pós-parto. Mulheres expostas à VPI têm mais de 50% de chances de término prematuro do aleitamento materno exclusivo. E tem um estudo que demonstra que o período gestacional não manteve a mulher protegida de situações violentas, mas o tipo da violência se modificou. E tem um estudo que analisa os prontuários do Serviço de Urgência e Emergência no hospital no Brasil, que traz que a maioria das agressões que ocorrem na gravidez tem o abdômen como alvo da violência. Com relação aos resultados, destacamos os seguintes fatos.
A violência grave foi mais comum em mulheres que não viviam com um companheiro e que moravam em domicílios com mais de uma criança, mulheres que não haviam feito pré-natal ou haviam realizado de maneira inadequada, mulheres que não estavam em aleitamento materno exclusivo e que tinham dificuldades para ir ao UBS. Além disso, as mulheres que tinham apoio foram significativamente menos prováveis de relatarem depressão e ansiedade, o que indica que a rede de apoio parece ser um fator independente de proteção à saúde mental das mulheres. Além disso, as mulheres que foram expostas aos três tipos de violência, seja o físico, psicológico e sexual, tiveram quase o dobro de chances de interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses. Estudos indicam que pode haver fatores sociais que consideram as meninas menos desejadas por um parceiro violento. Portanto, dar à luz a uma menina pode aumentar a violência na família. Agora, eu vou falar um pouco de um artigo cujo título é A Violência Conjugal Expressa durante a Gestação e Puerpério, o Discurso de Mulheres. Ele é do ano de 2019 e foi realizado na Bahia. Ele tem um N de 11 mulheres, das quais 2 dizem que a violência teve início na gestação, e das 9 mulheres que que vivenciaram a violência antes da gestação, somente uma diz que a gravidez contribuiu para a redução da agressão física. E o artigo relata que a violência conjugal perdurou também no puerpério. O artigo traz a definição dos tipos de violência e o que as caracteriza, e eu vou falar um pouco disso. A violência física. O discurso das mulheres sinaliza para a vivência de agressão física durante a gestação e após o parto. E ela é caracterizada por enforcamentos, socos, chutes, empurrões e tapas, inclusive com a utilização de objetos, e chama a atenção a violência dirigida à face e ao útero gravídico. A violência sexual. As entrevistadas experienciaram o estupro marital durante a gravidez, inclusive em períodos em que a abstinência sexual é necessária, como no puerpério, que é de 30 a 40 dias, e após o aborto. A violência psicológica e moral tem a intenção de depreciar a mulher e diminuir a autoestima. Os cônjuges continuam a ofendê-las individualmente ou em público. E as ameaças vivenciadas pelas mulheres na gestação e puerpério vão desde a expulsão de sua residência e até mesmo de morte, estando essa intimidação por vezes relacionada à rejeição da criança pelo cônjuge. A violência patrimonial, que é a destruição de bens materiais, subtração de documentos, privação de recursos básicos e econômicos necessários à sua subsistência e da criança. E a subtração de documentos como a identidade possui um simbolismo voltado para a descaracterização da mulher como ser político e social, limitando-a de realizar diversas atividades e contribuindo para o seu isolamento. Para que isso se resolva, é necessária a criação de políticas públicas que promovam a mediação de conflitos, busquem equidade social e de gênero e possibilite formas de empoderamento das mulheres para enfrentamento do ciclo violento. Além disso, é necessária a capacitação profissional e o apoio institucional para que seja possível identificar e cuidar das mulheres em situação de violência. Por isso, é necessário despertar nos profissionais de saúde a sensibilidade e a disponibilidade para tratar do assunto, possibilitando, então, as mulheres terem esperança, confiança e ajuda no serviço de saúde. Na continuidade do nosso trabalho, a seguir, abordaremos sobre o caso coletado durante uma entrevista virtual com uma paciente atendida pela professora Carla, no ambulatório de aleitamento materno. Senhora PSB, de 26 anos, no seu 71º dia de pós-parto, nega o uso de álcool, tabaco ou substâncias químicas, secundigesta e primípara, apresenta história de gravidez ectópica em 2018 e realizou parto com fórceps do seu primeiro filho vivo no dia 11 de abril de 2020 no amparo maternal. Atualmente ela faz o acompanhamento no ambulatório de aleitamento materno do Hospital São Paulo, com queixa de dor ao amamentar e lesão mamilar do tipo fissura em ambas as mamas, com score de dor 7, melhorado após aplicação de laser e orientações de aleitamento. Ao ser questionada sobre violência no pós-parto, a puérpera revela ter encontrado dificuldades nesse período, uma vez que descobriu mensagens que indicavam uma possível traição do seu marido, além de lidar com as queixas do mesmo sobre falta de atenção. Segundo a paciente, o seu marido ele apresentou mudança de comportamento após a chegada do bebê e distanciamento e não auxílio com os cuidados ao recém-nascido.
Durante a gestação, o companheiro referia medo da probabilidade de causar algum dano do filho ao ter algum tipo de contato físico com a gestante. A paciente também relata que ainda sofre uma pressão enorme dos pais e dos pais do marido sobre a forma que ela cuida do seu bebê. A paciente também apresenta uma história de relacionamento abusivo, com perseguições, ameaças, abusos psicológicos, violência verbal e tentativa também de violência física. Ela declara também história de relacionamento abusivo e violência doméstica no casamento de seus pais, o que causou alguns traumas em seus relacionamentos amorosos. Durante a abordagem desses temas, a paciente apresentou chorosa e grandes crises de ansiedade no período puerperal, apesar de indicar melhorias no relacionamento atual com o pai do seu filho, tanto no relacionamento com o bebê quanto com ela. Ao consultar o prontuário dela, eletrônico, checamos que consta um registro de pedido de atendimento de psicologia, solicitado pela paciente, que alegava ansiedade. Contudo, a consulta foi cancelada e no momento estamos aguardando o retorno dela para a próxima consulta. A integralidade e o cuidado apontam para as dimensões do viver humano que integram espaços, condições e expressões singulares que permitem reafirmar a complexa unidade humana. Nesse sentido, as atitudes, as ações e os fazeres dos profissionais de saúde devem valorizar os aspectos objetivos e subjetivos desse viver humano, respeitando o livre-arbítrio dos sujeitos na coprodução da saúde individual e coletiva. A integralidade é um princípio doutrinário da política de Estado para a saúde, o famoso Sistema Único de Saúde, que permite uma identificação dos sujeitos autônomos e livres, dignos de uma atenção à saúde qualificada e resolutiva. Assim, nós podemos observar as 3 dimensões da integralidade que são propostas por Matos e Pinheiros, no caso da paciente, pois a mesma é acolhida em suas necessidades de forma preventiva e assistencial, além de se sentir confortável para conversar sobre aspectos pessoais de sua vida com a equipe, posto que essa equipe atua num serviço de saúde que integra ao SUS e que, por fim, exemplifica o princípio da descentralização. Assim, podemos entender que a paciente não foi reduzida ao ato de amamentar somente, mas vista como um todo, e isto é a integralidade em essência, de acordo com Matos e Pinheiro. Neste caso clínico, é possível destacar os seguintes problemas: a traição do marido, permeada pela manipulação, a falta de atenção e participação do marido durante a gestação e no período puerperal, a intromissão dos avós em relação ao cuidado prestado pela paciente ao seu filho, a dor durante o aleitamento materno, que acarretou em lesões mamilares bilaterais, os traumas relacionados às violências sofridas pela mãe da paciente com relação ao seu pai, o histórico de relacionamento abusivo com ameaças físicas e perseguições. Então, Alexa, para PSB, eu resolvi elencar alguns diagnósticos e eu gostaria também que, se você pensasse em algum, você pudesse também compartilhar comigo, né? De acordo com o que ela referiu para a gente, né, pela situação que o marido não apoiava, e nem os pais dela também, eu resolvi elencar o diagnóstico de falta de apoio familiar e também pela queixa dela, né, de estar se sentindo muito pressionada, né, muito estressada, o diagnóstico de sobrecarga de estresse e ansiedade, por ela ter referido que nesse processo todo ela acabou esquecendo de cuidar dela, né, de prestar atenção nela, o diagnóstico de risco de baixa autoestima situacional. Tem algum diagnóstico que você também acha interessante a gente colocar? Eu acho que todos esses que você elencou se encaixam muito bem no caso dela, mas eu também elencaria a dificuldade para amamentar, porque foi essa uma das queixas que ela trouxe para a gente no ambulatório de aleitamento materno, e o processo familiar prejudicado por problema de relacionamento, porque ela mencionou para a gente toda a relação conflituosa com o marido e com os avós da criança, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, eu acho importante adicionar esses diagnósticos também.
com todos esses diagnósticos, agora seria interessante nós colocarmos as intervenções, né, para o paciente. E, bom, eu acho que a intervenção apoiar, dar ajuda social ou psicológica para que alguém possa progredir através da terapia de grupo, de apoio, eu acho que seria uma intervenção muito boa que se aplicaria para o diagnóstico de processo familiar prejudicado, né, por problema de relacionamento, para o risco de baixa autoestima situacional e também para a sobrecarga de estresse e ansiedade. Quais seriam as intervenções que você proporia, né, para os seus diagnósticos que você elencou? Eu elencaria também a intervenção avaliar, aconselhar e advogar pela amamentação, para que ela continue tentando com o aleitamento materno e para que o diagnóstico de dificuldade para amamentar se resolva. Colocaria também intervenção a apoiar vítima de violência de parceiro íntimo, tendo em vista que teve aquela relação de traição virtual, que aflige diretamente a autoestima dela, como ela referiu para a gente, e a sobrecarga de estresse e ansiedade. Bom, Alexia, agora que a gente já abordou, né, a paciente, seria interessante também a gente abordar o marido dela, certo? Por tudo que ela relatou para a gente, né, pelos conflitos e pela má adaptação do marido dela à gestação, eu também achei interessante nós elencarmos o diagnóstico de atitude familiar conflituosa e também a adaptação prejudicada. Tem algum que você também queira elencar? Eu elencaria também a barreira na comunicação, porque ele não estava se comunicando com ela, e o desempenho de papel prejudicado, porque ele não está desempenhando o papel de marido nem de pai da criança de uma forma adequada e que ajude ela e que também seja um pai presente. É muito bem observado mesmo. Para os diagnósticos dele, eu acho que a intervenção estabelecer confiança para melhorar a barreira na comunicação seria interessante, né, porque de acordo com o diagnóstico que nós elencamos, ele tem uma barreira na comunicação e também tem uma atitude familiar conflituosa. Então, essa intervenção seria muito interessante. E também a intervenção de facilitar a capacidade para participar de planejamento do cuidado, entrando em acordo para comportamento positivo, né? Que linkaria com o desempenho do papel prejudicado, a barreira na comunicação e também com a atitude familiar conflituosa. Perfeito. Eu acho que eu só colocaria mas o apoiar e dar ajuda social ou psicológica para que alguém possa progredir e incentivar o gerenciamento do humor com relação ao diagnóstico de atitude familiar conflituosa e adaptação prejudicada, para que ele consiga manifestar de maneira melhor os sentimentos deles, as emoções, e que ele consiga se relacionar melhor com a esposa e desempenhar um papel familiar mais adequado. E por último, eu acho que seria muito importante a gente também elaborar um plano de cuidados para a família da PSB, porque foi algo que deu para ver que interfere bastante na forma como ela cuida com seu filho, que isso a incomoda bastante. Então, eu selecionei os diagnósticos falta de confiança e barreira na comunicação. Falta de confiança porque eles estão interferindo o tempo todo na maneira como ela cuida do filho, e isso daí significa que ela demonstrou, no caso dos avós, demonstraram não terem confiança nos filhos para cuidar dos netos. E como intervenção, eu selecionei encaminhar para a terapia familiar, estabelecer reporte, que é a relação de compreensão mútua, entrando em acordo para comportamento positivo, desenvolver a comunicação, comportamento interativo e processo de enfrentamento familiar, e estimular uma reflexão sobre a experiência vivida, visando a coesão social, para ver mesmo como que eles se sentiriam no lugar dos filhos, com eles interferindo o tempo inteiro no cuidado dos netos, que são os filhos deles. Então, é algo que eu acredito que com essas intervenções, com eles manifestando o lado deles, com a senhora PSB e o marido manifestando o lado deles, eu acho que a gente consegue um bom resultado. Muito bem colocado, né? Interessante que nós abordamos não só a PSB em si, né? Mas também abordamos o marido dela e também o meio que ela convive, que é a família dela, né?
E agora, para finalizar, né, já que a gente colocou os diagnósticos e as intervenções, seria bacana também nós colocarmos os resultados que nós esperamos, né, com essas intervenções. O diagnóstico, né, da dificuldade de amamentar dela, o que a gente espera é que ela possa exercer a amamentação sem problemas futuros, né? E também, em relação ao processo familiar, o que a gente se espera é que o processo familiar íntegro seja restabelecido após a eliminação dos problemas conversados, né, que foram apresentados no decorrer da nossa conversa. E também espera que a paciente ela tenha maneiras, né, formas de se extravasar e botar para fora os seus anseios, né, a fim de diminuir e eliminar o estresse dela e também as crises de ansiedade que ela referiu para a gente. E por parte do marido, né, a gente espera também que ele possa estabelecer uma comunicação mais eficaz com a paciente, a fim de fortalecer os laços afetivos e também a confiança, né, exercendo o seu papel de pai com o bebê e também com as tarefas domésticas. Espera também que a família encontre o equilíbrio, né, na boa convivência, fortalecendo assim o pilar familiar, que é o mais importante nesse momento tão delicado, né, que a paciente passa agora no momento. Né? Eu acho que eu só queria falar que a gente percebe que não é possível estabelecer um diagnóstico para um problema específico, porque todos os problemas estão interligados e todos eles interferem diretamente na forma com que a nossa paciente vive. E por isso que é importante a gente avaliar a paciente de maneira integral, tanto no seu quesito biológico, como no psicológico, quanto no social. E verificar também todos os fatores que interferem, sejam familiares, que interferem na relação dela e que a incomodam. E dessa forma a gente consegue, a gente analisando a paciente de maneira integral, a gente consegue estabelecer um projeto terapêutico singular de maneira adequada. Para reconhecer uma violência, é necessário capacitação profissional para que os profissionais possam identificar e incentivar o enfrentamento da violência vivenciada pela paciente. Para isso, é necessário estabelecer um vínculo e uma relação de confiança com a paciente para que ela se sinta confortável em verbalizar as agressões sofridas. É necessário também reconhecer os possíveis gestos e comportamentos que podem expressar uma violência. Para isso, o local deve ser acolhedor, calmo, bem iluminado, arejado e sem a presença de outras pessoas. O uso de escalas e questionários com perguntas diretas também é uma estratégia válida. Entretanto, é necessário respeitar o momento da paciente e o possível desconforto ao falar sobre esse assunto, fazendo uso do silêncio terapêutico e da escuta ativa. Por fim, ressalta-se a importância de uma abordagem multiprofissional que envolva todos os profissionais responsáveis pelo cuidado da paciente, a fim de que sua rede de apoio seja fortalecida e que seja possível incentivá-la a quebrar o ciclo de violência. Na relação entre o profissional e a vítima de violência, o enfermeiro, juntamente com a sua equipe, deve criar um vínculo com a paciente. Com isso, o enfermeiro ele vai contribuir não somente no auxílio da superação, mas também na superação do medo, do constrangimento, da angústia, e também vai promover o empoderamento, além de praticar a escuta ativa, dando um espaço maior, né, para que a mulher se abra e fale do assunto de uma forma mais tranquila, sigilosa e sem julgamentos. O enfermeiro ele deve conversar com a mulher agredida de uma forma a transmitir confiança e segurança, demonstrando que a conversa sempre será confidencial e tornando o atendimento humanizado. Além de capacitar e orientar a sua equipe, o profissional de enfermagem também deve reservar um tempo maior para orientar a vítima, né? Conversar com a vítima, esclarecendo quaisquer dúvidas, apenas as escutando através do silêncio terapêutico. Também compete ao profissional de enfermagem realizar o atendimento imediato, programar e desenvolver palestras, cursos de capacitação e oficinas com participações das vítimas. As atividades em grupo são importantes, pois nelas é permitida a troca de vivências, fazendo com que muitas vítimas percebam que elas não estão sozinhas e que, infelizmente, não são as únicas, promovendo assim um local de acolhimento e de fala, fortalecendo a rede de apoio e de cuidados.
Agora irei falar das políticas que asseguram os direitos das mulheres, começando pela PNASM, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que tem como objetivo promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual, organizando redes integradas e articulando a atenção às mulheres nessa situação, além de promover ações de prevenção de IST. Também temos a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, surgindo como reconhecimento da luta de Maria da Penha contra as violações dos direitos humanos das mulheres, visto que ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio, em que uma delas a deixou paraplégica. Desde a sua criação, muitos projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas devido à ação conjunta de Maria da Penha com movimentos feministas e instituições governamentais, a lei nunca sofreu retrocessos. Também temos o Programa de Prevenção, Assistência e Combate à Violência contra a Mulher, que tem como meta articular os serviços, agregando os diferentes níveis do governo federal, estadual e municipal, além da sociedade civil e dos movimentos sociais, em especial os movimentos feministas. A SINAPOM, que é o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, cujo objetivo é ampliar e fortalecer a formulação e a execução de políticas públicas de direitos das mulheres, de enfrentamento a todos os tipos de violência e da inclusão das mulheres nos processos de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. O Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, que tem como objetivo a preservação da vida e a incolumidade física das pessoas, a manutenção da ordem pública, o enfrentamento e prevenção à violência doméstica, o apoio às pessoas vitimadas, inclusive com a criação de estruturas de apoio, a condenação e recuperação dos agressores, a qualificação dos profissionais que lidam com o fenômeno e o engajamento da sociedade, a transparência, a publicidade e as boas práticas. Além disso, também temos o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julga as ações judiciais sobre a violência doméstica e a efetivação da Lei da Maria da Penha. Por fim, temos o Disque Denúncia, que você pode ter acesso através do número 180. A seguir, falarei alguns locais para recorrer em casos de violência. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que é um centro articulador da rede de atenção básica que abrange a estratégia de saúde da família, setores secundários e terciários e atividades de cuidado e assistência social. Centros de Referência a Mulheres em Situação de Violência, CRMs, que oferecem atendimento psicológico, social e jurídico, orientação, capacitação e formação de grupos de mulheres para o enfrentamento da violência sexual e doméstica, além de encaminhamentos necessários para cada demanda. Centros de Defesa e de Convivência da Mulher, CDCM, que oferecem atendimento social, psicológico, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica e vulnerabilidade social. Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, GEVID, que é um órgão do Ministério Público de São Paulo que atua na defesa e proteção dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, NUDEM, que tem destaque na aplicação da Lei Maria da Penha com medidas de prevenção e repressão à violência doméstica contra a mulher. Ainda com o objetivo de acolher e dar suporte às mulheres de acordo com as suas demandas, há também a existência de coletivos feministas atuantes no estado de São Paulo, como o Coletivo Feminino S Saúde e o Olga Benário, que é nacional, mas cada estado tem o seu núcleo. Todos esses serviços, locais, políticas e coletivos têm uma única finalidade, que é a mulher que é vítima de violência tenha condições para o fortalecimento de sua autoestima e autonomia pessoal e social para a superação da situação de violência. Nosso grupo agradece muito a atenção de todos. Obrigada!